Olá, pessoal. Queria agradecer o convite de participar, né, de dar uma palestra sobre agricultura de precisão na cultura do amendoim, tá? Em nome aí do Williams, da comissão organizadora. Tá? Vim aqui, meu nome é Cristiano Zerbato, né, para quem não me conhece. Sou professor aqui na Unesp, campus de Jaboticabal, na área de agricultura de precisão e venho aí trabalhando com a cultura, né, desde o mestrado, o doutorado, né, e agora há 6 anos como docente aqui da instituição, trabalhando com a cultura do amendoim e venho aqui com muita honra, muita alegria compartilhar com vocês, né, esse ambiente da agricultura de precisão. Eu quero discutir com vocês sobre, né, o que a gente consegue aplicar da agricultura de precisão na cultura do amendoim, tá bom? Bom, para começar, né, precisamos discutir sobre, né, o conceito de agricultura de precisão. O que é a agricultura de precisão, né? Ainda mais nos dias de hoje, que se fala muito agricultura digital, agricultura 4.0, enfim, né? Há muita dúvida sobre os conceitos, tá? Então, o que é a agricultura de precisão? Então, a agricultura de precisão não é somente a utilização de uma tecnologia, né? É só eu ter um GPS na mão ou no piloto, né? Eu ter um mapinha na mão, seja de solo, seja de mapa de satélite, enfim. Tá? Que adianta eu ter as tecnologias na mão se eu não estou tirando nenhuma informação, né? Se eu não estou tirando nenhuma gestão disso. Então, realmente, a agricultura de precisão é um novo, né? Ou é um tipo de gerenciamento agrícola. Então, é um conceito de gestão agrícola, né, que busca nas diferentes práticas de manejo considerar a variabilidade dos fatores de produção. Então, desde o preparo de solo até a colheita, a ideia, né, da agricultura de precisão é a gente identificar variabilidade, né? O que está variando, né? Variação de solos, variação de pragas, de doenças, tá? Assim como a própria produtividade. Por quê? Porque a gente quer, de maneira mais assertiva, né, consertar, arrumar essa variabilidade para que a gente aumente a produtividade e deixe a produtividade alta e homogênea. Tá? Essa que é a ideia. E eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação algumas técnicas e tecnologias de agricultura de precisão que a gente consegue utilizar na cultura do amendoim. Então, dessa forma, procura otimizar a utilização de insumos, né? Aqui eu utilizo otimizar e não diminuir, porque nem sempre a gente diminui, né? Por exemplo, no mapeamento de solos, às vezes existem regiões que pedem uma dose maior, né? Coisa que a gente não estava enxergando antes. Tá? Então, por isso que eu otimizar é distribuir de forma mais otimizada, distribuir de uma forma melhor os nossos insumos na lavoura. E isso também contribui para a preservação dos recursos naturais, né? Porque se a gente deixa de aplicar um certo produto químico, um certo defensivo agrícola, né? A gente está deixando também de poluir aí o meio ambiente, tá? Um exemplo bem típico, né? Apesar de ser muito caro hoje em dia, é aqueles sensores que identificam a planta daninha e pulverizam a planta daninha, né, somente nela, não faço a aplicação em área total, somente onde há planta daninha. Ou seja, eu estou reduzindo custos, né, que é uma das grandes vantagens, né, da agricultura de precisão, e estou deixando de jogar um produto químico, né, um agrotóxico ou uma defensiva agrícola no meio ambiente. Tá? Então, os dois grandes objetivos da agricultura de precisão é aumentar a produtividade e reduzir os custos. Tá? E sim, faz uso intensivo de geotecnologias, tais como o nosso GNSS, né, que é o GPS, né, o Sistema de Navegação Global por Satélite, a gente vai falar bastante dele hoje, né, como os pilotos automáticos. Fotogrametria, que são algumas métricas em fotografias, né, ou seja, imagens aéreas de satélite. E os próprios SIGs, né, Sistemas de Informação Geográfica, que nada mais são do que os nossos softwares, onde a gente consegue trabalhar dados georreferenciados,
né? Seja aí dados de produtividade, georreferenciados, dados de amostragem de solo, ou seja, fazer mapas, né? Gerar linhas de plantio, gerar linhas de sucação, gerar curvas de nível, enfim. São softwares que a gente consegue trabalhar nos nossos dados. E a agricultura de precisão, né, ela é um ciclo, né? Por isso a gente fala que ela nunca termina, na verdade, né, todo ano a gente tem tecnologias e isso vai rodando o ciclo. Tá? Então, desde análise de solo, né, desde preparo de solo, plantio, acompanhamento da lavoura e colheita. Tá? E aqui a gente sempre discute, né, por onde começar, né? Muita gente acha que deveria, né, ou muita gente faz, né, a análise de solo georreferenciada, né? Mas na verdade o começo, né, a teoria do começo da agricultura de precisão, a gente começa verificando os mapas de produtividade, né? A partir do mapa de produtividade, a partir da variabilidade da produtividade, que aí a gente começaria a rodar o ciclo, né? E nas manchas de menor produtividade, fazer uma amostragem de solo ali um pouco mais intensa para ver se é o problema de solo, né? A parte de plantio, a taxa variável, né, que não é feito no amendoim, é muito pouco feito também em outras culturas ainda, né, de acordo com o potencial produtivo de cada área. O acompanhamento da lavoura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, mapeamento de pragas, doenças. Aqui entra, né, uma das minhas áreas de atuação, que são drones e satélites, né, e indo de novo para a colheita. Tudo que eu fiz ao longo do ciclo, será que na próxima safra, né, me trouxe resultado para a colheita? Por isso que algumas tecnologias ou técnicas de agricultura de precisão não são possíveis, né, pela cultura do amendoim, né, ser aplicadas. Por quê? Né? Então eu faço todo um manejo, né, todo um gerenciamento para chegar no outro ano e ver se surtiu efeito na produtividade. E a gente sabe, né, que a cultura do amendoim ainda é plantada muito em reforma de canavial. Então vai sair o amendoim e vai entrar a cana, né? Então, ou seja, o que adiantaria eu fazer taxa variável, investir, né, para um retorno, se eu não vou ter o retorno porque eu não vou plantar de novo amendoim naquela área, vai entrar cana naquela área. Tá? Agora, se eu fosse um produtor de cana, né, talvez eu coletaria alguns dados do amendoim, porque depois eu vou plantar a cana ali. Então, eu utilizo alguns dados de uma cultura para trazer resultados para outra. Aí sim. Tá? Mas vamos pensar na cultura do amendoim, pensando no retorno da cultura do amendoim. Tá? Então, o primeiro passo seria os mapas de colheita, né, que é um exemplo. Então, os mapas de colheita são feitos, né, por dados coletados por colhedoras, né, ligados a um sistema de GPS, GNSS, com correção diferencial RTK, com uma certa precisão. Eu também não posso ter um mapa com precisão de 3 metros, precisa ter uma precisão centimétrica. Aqui, por exemplo, é um mapa de algodão, né, mas é um exemplo bem típico, são as colhedoras de grãos, né, milho e soja, onde a gente tem os sensores, né, de produtividade. Não vou entrar em detalhes sobre os tipos de sensores, mas enfim, né, eu tenho aí a cada 2 ou 3 segundos um dado de produtividade. E isso me gera um mapa muito rico de informações, né? Áreas que eu tenho uma alta produtividade e áreas que eu tenho baixa produtividade, né? Aí basta a gente aí rodar o ciclo da AP e realmente identificar quais são os problemas que eu tenho nessas áreas com baixa produtividade. Será que são problemas que eu consigo resolver ou não? Ah, é um problema de fertilidade do solo? Beleza, eu consigo resolver. Ah, é uma área muito pedregosa que não adianta ali eu plantar uma variedade responsiva, né? Não adianta eu gastar muito dinheiro, né, investir muito naquela área porque realmente ela não tem o potencial de me trazer bons resultados. Beleza, vamos ou destinar essa área para uma outra atividade, né? Ou, por exemplo, colocar uma variedade menos responsiva, ou seja, né, é o custo-benefício. Para que eu vou gastar investir bastante numa área que ela pode não me trazer o retorno que eu desejo? É para isso que serve, né? Esse o gerenciamento, né? E agora para o amendoim, né? A gente tem alguns problemas no amendoim, né? Que a gente não consegue ter um mapa de produtividade.
Primeiro, pelo que eu já falei, né, que é uma das questões que a gente não investe a agricultura de precisão no amendoim, porque ali vai vir cana depois, então não adiantaria eu ter um mapa de produtividade do amendoim, só se eu vou utilizar esse mapa de produtividade para tomar uma decisão na cana. Mas no amendoim eu não vou voltar com o amendoim ali. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que as máquinas, as recolhedoras, ainda não possuem sistemas ou sensores de produtividade. Era possível, é totalmente possível, né, desenvolver isso, né, por meio de sensores, por meio de balanças, talvez até mesmo no transbordo ou no tanque graneleiro, é totalmente possível de se fazer. Mas não se faz justamente porque talvez ainda não identificaram um uso para isso, né? Mas eu acho muito interessante aí, principalmente as empresas que trabalham no setor, talvez tentar desenvolver algo para isso. Pelo menos um mapa, pelo menos um valor de produtividade real, o produtor pode ter e pode tomar alguma decisão em cima disso. Aqui só para mostrar o uso, né, de um mapa de produtividade. Esse aqui é o pessoal lá da Geórgia, né? É um trabalho deles, onde aqui é um mapa de produtividade e um mapa de população de nematóides. Então a gente vê aí onde tinha muito nematóide, né, teve uma baixa produtividade. Então é isso, né? Identificar as causas das baixas produtividades. E aí tomar o manejo necessário para que isso seja corrigido, né? Bom, rodando o ciclo, análise de solo e aplicação à taxa variada. Sempre vem essas perguntas, né, quando a gente fala em taxa variada, em coleta de solo, né? Quantas amostras por hectare? Isso é um assunto que daria para fazer aí uma aula, nem uma palestra, né? Uma aula só sobre isso. Tá? Tem todo um ambiente aqui, né? Depende de muitas coisas, né? Por exemplo, tipo de solo, né? Quantas amostras por hectare, qual é o grid amostral, né? Será que esse grid amostral realmente está me trazendo a verdadeira variabilidade da fertilidade do solo, nesse caso aqui V%, né? Transformar esse V% num calcário recomendado, por exemplo, um mapa de taxa variada de calcário. Qual que é o custo para isso? Você tem máquina para aplicação? Não adianta nada eu ter um mapa colorido se eu depois não vou aplicar isso. Eu tenho um mapa de taxa variada de calcário, mas eu não tenho a máquina, ou quem presta o serviço com a máquina para aplicar a taxa variada desse calcário para mim. Então não adianta, né? Chega de mapinha colorido, né? A gente tem que pagar e investir, mas para tomar uma decisão e realmente para aplicar isso a campo. E quanto tempo leva para mostrar novamente esse solo? Né? A gente sabe aí que para os macronutrientes, geralmente 4 anos, né? Geralmente 4 anos para eu voltar naquela área e mostrar novamente. Aí a gente cai de novo naquela questão do amendoim, né? Pensando que o amendoim vai estar ali por 1 ano e não vai estar mais. Então, outra coisa de se pensar também, né? Não é a minha área de atuação, mas o amendoim é responsivo na adubação. Eu sei, não sei como está hoje em dia, mas muitos produtores até não adubavam, né? Só semeavam, né? Utilizando até mesmo o resquício da adubação da cana-de-açúcar aí nas áreas de reforma. Então, uma atividade que realmente ainda não é compensatória fazer para a cultura do amendoim, correto? Bom, mapa de produtividade, mapa de solos, vamos fazer o acompanhamento da lavoura e aqui tem algumas coisas interessantes da gente discutir. Tá? Então, posso aí realizar uma inspeção georreferenciada de pragas e doenças, mapeamento de reboleiras, por exemplo, de nematóide, né? E qual a minha decisão, qual a minha prática para eliminar isso. Sensores em tempo real para planta daninha, né? Os Weed Seeker, Green Seeker. Então, numa dessecação pré-plantio, né? Eu consigo aí utilizar esses sensores, né? Apesar de o investimento ser muito alto ainda, mas a tendência, né, é ficar mais acessível. Para o amendoim, o que é utilizado no acompanhamento da lavoura, né, que hoje as máquinas já saem de fábrica, é o GPS. Nesse caso, pode ser utilizado o piloto automático ou ao menos um GPS mais simples,
que é a barra de luz, né? Pelo menos para o operador se locomover, né? Não utilizar mais espuma, por exemplo, né? Marcador de espuma no pulverizador, e sim utilizar aí um sistema de direcionamento, sistema de GPS, né? Barra de luz para ele se direcionando na lavoura, né? Para evitar coisas do tipo falhas na aplicação, né? Para evitar sobreposição e pisoteamento da área. Olha aqui uma área toda pisoteada, né? Vai numa aplicação, né? Volta na outra, anda por outro caminho. Não, tem que ter o controle de tráfego, tá? O controle de tráfego, né? Para eu pisotear, né? Para eu andar sempre nas mesmas linhas de pulverização. Então, toda vez que eu vou pulverizar, eu tenho ali minha rota de pulverização, tá? Bom, o que é possível fazer, né, na cultura do amendoim, pensando em sensoriamento remoto, né, pensando em acompanhamento da lavoura, né, pensando aí em práticas durante a condução da cultura, práticas mais assertivas. Bom, sempre gosto, né, é uma das minhas áreas que eu atuo bastante, a parte de índices de vegetação, tá? Seja por mapas aéreos de drones, seja por mapa de satélite, né? Eu transformo, né, essa reflectância no índice de vegetação, o mais conhecido NDVI, para eu ver se minha planta está saudável ou estressada, né? Ou seja, para ver, né, manchas, né, da minha lavoura onde eu tenho as plantas não tão bem desenvolvidas, né? E aí eu gosto sempre de mostrar esse gráfico, né, que é o gráfico de reflectância da vegetação, né? Então, no eixo X eu tenho comprimento de onda. Quando eu falo em comprimento de onda, eu estou falando em cores, né? Que cores, né? Então, eu sempre brinco aqui, neste momento, né? Por que que a planta é verde? Porque ela reflete mais o verde do que o vermelho e do que o azul, que são as cores visíveis, né? Do que os nossos olhos veem, que as nossas câmeras aí dos celulares, câmeras comuns, né? RGB, nos trazem informação. São essas três cores primárias, né? Que aí vão nos dar milhares de outros tons de cores, mas as cores padrões é o RGB, né? Azul, né? E isso é comprimento de onda. A gente tem que lembrar aí das aulas de física, né? De ondulatória, né? Cada tipo de cor ele tem um comprimento de onda, né? Diferente. Então aqui o azul, né? 0,4 micrômetros, verde, vermelho, tá? Então por que a planta é verde? Porque ela reflete mais o verde do que o vermelho e do que o azul. Ah, mas se ela reflete mais o verde, quer dizer que ela está absorvendo mais outras cores. Sim, né? Justamente por conta da fotossíntese, né? Ela absorve luz, né? Para gerar energia lá na fotossíntese. Mas ela reflete, pessoal, muito mais outros comprimentos de onda que fogem do nosso espectro visual, né? Por isso que a gente não enxerga. Mas olha aqui, ó. Ela vem uma planta saudável, tá? Isso aqui é uma planta saudável. Vamos esquecer aqui o infravermelho médio, aqui, que eu não vou trabalhar com isso hoje, tá? Mas enfim, ela reflete mais o verde, mas olha o infravermelho quando a planta está saudável. Ela reflete muito mais o infravermelho próximo do que o verde. É que a gente não enxerga, mas existem sensores embarcados em drones e satélites que conseguem captar essa energia refletida do infravermelho próximo, e essa energia do infravermelho próximo é que é utilizado aqui na fórmula do NDVI, que é o infravermelho menos vermelho sobre o infravermelho mais vermelho. E esse infravermelho ele é extremamente sensível a variações de estresse na planta, por isso que ele é utilizado, né? Então, se a planta está sofrendo algum tipo de estresse, né, que estresse, né? Estresse por conta de água, né? Por conta de doenças, de pragas, de clima, de solo, enfim. A gente sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto, e ela está ali sofrendo várias alterações diariamente, tá? Então a gente consegue identificar, né, por meio, por exemplo, desse índice de vegetação, se a planta, né, está refletindo mais o infravermelho e menos o vermelho, ela é uma planta mais saudável. Se ela está refletindo menos o infravermelho e está refletindo mais vermelho, né, quer dizer que ela está absorvendo menos, quer dizer que ela está com um certo tipo de estresse do NDVI mais baixo. E isso no mapeamento a gente consegue enxergar,
manchas, né, como por exemplo essa imagem, manchas aonde eu tenho o NDVI menor, por exemplo, essa área aqui de baixo. Ó. No visual, né, quase a gente não enxerga variações. Quando a gente passa para o infravermelho, a gente vê regiões, né, para o NDVI, né, vê regiões onde eu tenho essas manchas, tá? E aí vem algumas perguntas, né? Qual o melhor estágio de desenvolvimento para avaliação? Ou seja, qual que é o momento ideal? Eu não vou ficar voando ou pegando imagem de satélite diariamente ou semanalmente. Então, qual que é o meu melhor momento de eu coletar essas imagens? Qual que são os índices de vegetação que tem melhor desempenho? Eu falei para vocês aqui do NDVI, porém, existem outros índices, né? E identificação de pragas, doenças, né? Será que eu consigo identificar, né? Então, o que a gente consegue, né? A gente precisa aí de respostas, protocolos, banco de dados. Hoje a gente está nesse ambiente, né, de agricultura digital, né? E a gente precisa, na verdade, futuro, né? Futuro a gente precisa de resposta. No presente a gente está na agricultura digital, ou seja, criando banco de dados para ter realmente respostas assertivas. O que a gente consegue hoje em dia, né? Isso aqui é um experimento realizado por mim, né? A gente vê uma certa relação entre o NDVI e a produtividade, tanto quanto o NDVI com a cobertura vegetal. Então existem respostas positivas, tá? Depois eu volto aqui. Mas o que temos hoje, tá, pessoal? A questão eu sempre falo, né? Drone, satélite, ele não substitui a botina suja. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo identificar manchas, né, de baixo NDVI, alto NDVI, por exemplo. Tá? O que basta é o seguinte, né? Hoje a gente tem resposta, né? Tem muitos experimentos, muitos ensaios que a gente está realizando de prever, por exemplo, a produtividade por meio de índices de vegetação, tá? Mas, né, o que a gente identifica, né? Hoje em dia ainda não é possível, né? Igual eu falei aí no slide anterior, ainda a gente está no ambiente de agricultura digital, mas criando ainda banco de dados. Então é difícil a gente prever uma produtividade de uma cultura, ou por exemplo do amendoim, que a gente vem trabalhando também, né? Do amendoim até a gente vem trabalhando com previsão de produtividade e de maturação, né? Produtividade e maturação, tá? Porque, por exemplo, se eu identificar que uma região está mais madura do que outra, né? Por exemplo, esse talhão, vamos supor que essa região em verde escuro estaria mais madura, né? Na hora de começar a colheita, eu começaria a colheita, uma colheita localizada, direcionada. Eu começaria a colheita por aqui para terminar lá embaixo, porque a maturação aqui já chegou e lá não, por exemplo. Tá? Então é nisso que a gente quer chegar. Mas isso precisa ainda de muito estudo, né? Não é, eu sempre falo, né? Muita gente vem, a gente faz alguns experimentos junto com empresas, eles querem uma resposta de um ano para o outro, por exemplo. Nunca vamos ter resposta de um ano para o outro, né? Um ano é diferente do outro. A gente precisa de uma base de dados, né? Um banco de dados bem confiável para a gente se chegar numa resposta que realmente, né? Um índice de vegetação ou somente o índice de vegetação nos traga um resultado, por exemplo, de produtividade ou maturação. Mas, enfim, enquanto a gente não chega nessa resposta, né, estamos em andamento com isso, para que serve, por exemplo, um mapa de índice de vegetação, né? Me serve, por exemplo, ao invés de imagina, eu estou numa lavoura, né? Vou coletar alguns dados. Eu faria grid, né? Pontos espaçados da mesma distância um do outro. Eu ia ter que coletar muitos dados aqui, ou de solo ou de planta. Para que serve o índice de vegetação, né? Neste caso. Então, ao invés de eu fazer essa amostragem, né, densa, eu direciono as minhas amostragens, né, para os locais onde eu tenho um baixo NDVI, né, porque eu estou enxergando uma mancha de baixo índice de vegetação, ou seja, o que está acontecendo, né, naquele local que o índice de vegetação está baixo, né, mas também tenho que coletar esse dado nos locais que eu tenho um alto índice de vegetação.
né, para ver se a minha suspeita, né, minha suspeita aqui é de uma incidência de alguma praga, por exemplo, né? Então, deixa eu também amostrar nos lugares de alto índice de vegetação, né, para ver se aquela praga não está existente, porque se ela estiver existente, não é a praga que está causando o baixo índice de vegetação, né? Até mesmo para solos, né, fazer uma amostragem direcionada, por exemplo, de solos. Então, isso me ajuda muito, né, na minha amostragem, né? Bom, igual eu já disse, né, o drone, o satélite não substitui, então a gente tem que só o mapa por si só não me diz nada, tá? Nos dias de hoje, né, vamos ver futuramente com os nossos resultados, mas hoje só o mapa de vegetação não nos diz nada. A gente tem que ir lá no local e realmente fazer a amostragem, né? Será que é o que está acontecendo aqui? Eu preciso ir lá e realmente, né, com a experiência agronômica, né? Por isso que eu falo, tudo isso aqui, a mapa de satélite, mapa de drone, né, são ferramentas de agricultura de precisão para nos facilitar e nos dar uma decisão mais assertiva, mas nada substitui a experiência agronômica, a visita ao local e a amostragem local. Bom, aqui eu gosto de mostrar também esse slide sobre drones versus satélites, né? Qual que é a diferença, né? Eu venho falando de drone e de satélite, tá? Mas, né, a grande pergunta é o que eu quero enxergar, né? Por exemplo, aqui é uma imagem da direita, uma imagem tirada por mapeamento aéreo, tem 4 centímetros de pixel, e aqui um satélite é o Planet, tem 3 metros de pixel, é um satélite pago. Tá? Os satélites gratuitos, como por exemplo o Sentinel, tem um pixel de 10 por 10 metros, né? Um quadrado de 10. Então, é sempre aquela pergunta, né? Depende, né? O que eu quero enxergar, né? Se eu quero enxergar coisas menores, do tamanho de 4 centímetros, por exemplo, eu tenho que fazer um voo que me dê 4 centímetros de resolução, onde eu consigo aqui, por exemplo, isso aqui até na Unesp, né? Parcelinhas, né? Coisa que aqui no mapa de satélite, pela resolução, eu não consigo enxergar. Qual que é a vantagem e desvantagem? Satélite, vantagem. Vantagem. Séries históricas, né? Então, eu consigo pegar séries históricas de mapas de satélite. E também em questão de grandes áreas. Se eu tenho áreas muito grandes, né? O mapa de satélite eu tenho não preciso nem ir até o local, né? Pelo computador, né? Eu entro nos sites aí que eu consigo baixar as imagens históricas de grandes áreas. Tá? Desvantagem, nuvens. Né? Às vezes eu quero uma imagem naquela data, né? Justamente na safra que chove, né? Eu tenho muita nuvem, então eu perco a minha informação se tiver nuvens. Tá? Drone, vantagem é a resolução, dependendo do que eu quero enxergar. Vantagem, não tenho problemas com nuvens, né? A altura máxima permitida pela ANAC é 120 metros, então não tenho nuvens ali que vai atrapalhar. Eu posso ir a qualquer momento e fazer meu imaginamento aéreo. Tá? E eu sempre falo que uma coisa acompanha a outra. Então, por exemplo, eu identifiquei primariamente por satélite algumas manchas na lavoura. Eu consigo depois, nessas manchas, ou nesses locais que estão mais problemáticos, com um drone, e fazer o voo somente ali para identificar com mais precisão os acontecimentos dali. Então, eu não sou a favor de um nem de outro. Eu acho que um complementa o outro. Correto? O que a gente tem feito, né, perspectivas, né, com relação ao mapeamento aéreo, né, plantas daninhas, então hoje a gente já consegue fazer um mapeamento, tá, aéreo, isso eu estou falando de drones, tá, de planta daninha, identificar a espécie, né, mas para identificar a espécie não pela imagem, sim pela visita ao campo. Então, aqui, por exemplo, eu poligonei todas as plantas daninhas existentes e vi, né, que era, por exemplo, o capim amargoso. Então, é muito utilizada essa tecnologia para plantas daninhas que eu tenho problema, né? Como, por exemplo, o capim amargoso, que ela, com relação à resistência aí ao glifosato, né? Então, eu consigo utilizar localizadamente minha aplicação, né? Por exemplo, com uma dose maior ou com outros tipos de produto, né? Como, por exemplo, cletodin aí, né? Sequenciais, para acabar com uma planta que é problemática, correto? Isso aqui entra naquele âmbito de eu não aplicar
um produto na área inteira se eu não tenho problema na área inteira, se eu não tenho planta daninha na área inteira, tá? No melhoramento genético, tá? Pessoal do melhoramento genético, esse aqui é um exemplo em soja, tá? Nesse caso aqui, correlacionar um índice de vegetação, né? Nesse caso não é o NDVI, é um outro índice, né? Com a severidade, área abaixo da curva de progresso da doença e a produtividade de soja, mas nada impede de a gente fazer, né? De desenvolver ensaios desses na cultura do amendoim, né? Para quê? Para acelerar o programa de melhoramento. A gente sabe que nos programas de melhoramento a gente tem várias parcelas, né? A gente tem que fazer várias amostragens para decidir quais são os genótipos ou fenótipos, né? Nesse caso, fenótipo, né? Que é a imagem, superiores, né? Com o advento aí do mapeamento aéreo do sensoramento remoto, eu consigo de maneira bem mais rápida, né? Avaliar e tirar resultados das minhas parcelas, dos meus plots aí de melhoramento de plantas, tá? Isso a gente está chamando de fenotipagem de alto rendimento. Tá? Então já é um ganho muito alto aí para o melhoramento de plantas, muitos estudos, projetos sendo realizados, né? Ou até mesmo, né? Por órgãos de fomento, tá? Esse aqui é um drone com câmera térmica, pode revolucionar o melhoramento genético, né? Isso aqui, na verdade, é a questão de termografia, principalmente, né, para irrigação. A gente sabe que a planta, quando ela está em estresse hídrico, né, a temperatura dela está maior do que o temperatura ambiente. Então imagina, né, aqui também são estudos, né, começando estudos, uma câmera muito cara ainda, né, mas realmente para a gente identificar, né, por exemplo, falhas em sistema de irrigação ou estresse hídrico das plantas, ou até mesmo no melhoramento genético, separar genótipos tolerantes à seca dos não tolerantes, tá? E visto isso, né, uma parceria com o professor da irrigação, né, e um aluno dele, a gente está desenvolvendo, né, já desenvolveu na verdade, agora a gente está analisando os dados, né, na cultura do amendoim, tá, com relação a várias lâminas de irrigação em fase vegetativa e em fase reprodutiva, e o mapeamento aéreo com câmeras RGB, com câmeras multispectrais, estudando vários índices de vegetação para ver se a gente consegue uma resposta, né, do estresse hídrico da cultura do amendoim, né, com relação aos índices de vegetação, mapeamento aéreo, tá? Principalmente, né, esse experimento principalmente na entre-safra, que é a ideia da entre-safra para o amendoim. A gente sabe as várias dificuldades da entre-safra para o amendoim, né? Uma, obviamente, é a água, por isso que a gente está fazendo esse tipo de estudo. Outra é luz dia, graus dia, né? Então a gente sabe que são várias as dificuldades, por isso que a gente está estudando isso. Mas a ideia central da cultura do amendoim na entre-safra é a produção de semente, tá? Então, bastante gente estudando sobre isso para ver se a gente consegue produzir semente na entre-safra. E uma das coisas é estresse hídrico, correto? Bom, pessoal, fico por aqui. Era uma palestra rápida que me pediram. Tá em outras palestras, né, que eu já, até mesmo no Encontro do Amendoim, eu já realizei. A gente falou bastante de piloto automático, tá, pessoal? Então, só para finalizar minha fala aqui, a gente sabe que o piloto automático, né, é uma realidade na cultura do amendoim, em aumento de ganho de produtividade pelos aumentos, né, pela melhora no plantio, alto rendimento, melhor aproveitamento da área e também, né, na colheita, né, o direcionamento automático nas linhas de amendoim para colheita, né, feito todo o projeto, né, em escritório e levado esse projeto ao monitor do trator, a gente sabe que diminui também bastante as perdas na colheita com o direcionamento automático, com o piloto automático, né, bem centralizado nas ruas de amendoim. Não vou entrar em detalhes porque realmente, né, essa palestra, né, era uma palestra mais rápida, mas fico à disposição para quem tiver dúvidas, né, sobre todos esses ambientes de agricultura de precisão. Tá? Aqui está meu e-mail, aqui é o meu telefone, né, lá da profissional, né, da Unesp. Tá? Fico à disposição de vocês. Para mim é de grande alegria compartilhar isso na cultura do amendoim,
É que eu sempre falo que a cultura amendoim que me fez chegar onde eu cheguei, né? Fiz o mestrado, doutorado com a cultura, então tenho bastante respeito pela cultura. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, tá? Fico à disposição e um abraço a todos.